Todos os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos abrir, irmãos, na nossa escritura, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu creio que Deus vai falar gloriosamente conosco. Capítulo 13, eu vou ler o verso 21 até o verso 23. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a escritura sagrada. Podemos ler? Amém. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto por um espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nós procuramos uma necessidade espiritual, sempre o preenchimento da nossa alma diante de todo exercício que Deus tem nos dado na Escritura Sagrada. Então nós temos aqui uma palavra que muito nos dá estímulo, confiança e fé, porque quando nós olhamos para uma pessoa comprometida, essa pessoa passa muita segurança, essa pessoa ela passa uma cobertura espiritual no lugar de Deus, porque ela está sendo usada por Deus. Então, dentro de um contexto da palavra, eu vejo aqui a igreja de Deus. Quando nós falamos da igreja de Deus, a ideia que nós temos é que são muitas pessoas, mas é uma ideia errada. Por que eu digo isso, irmãos? Porque no contexto da palavra, nós observamos que Paulo está acompanhado de mais uma única pessoa, que vem a ser a pessoa de Barnabé. Então, esse texto que eu acabei de ler é uma explicação do apóstolo Paulo a inúmeras pessoas que estão numa reunião, mas não são assim também tantas pessoas, porque diz assim no texto inicial, o contexto, né? Paulo, levantando-se fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também nomeeis a Deus, ouvi. Então, você veja bem, irmãos, nós vemos que Paulo forma uma igreja. Paulo é uma igreja e também Barnabé é outra igreja. Nós aqui observamos que a influência de Paulo diante da obra de Deus é muito profunda. E por quê? Porque quando Paulo fala de um texto como uma pregação gigante, ao qual eu tirei apenas 3 versos, ele diz aqui na palavra do Senhor: então eles pediram um rei, e Deus lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto por espaço de 40 anos. O que a gente observa aqui é que Paulo, além de ser um teólogo, porque tem muita profundidade, Paulo é um investigador. Ele é um homem que medita na palavra de Deus. Então ele está pregando, ensinando a palavra para os judeus e alguns prosélitos cristãos, que seriam aqueles que são companheiros, são aliados, são admiradores à obra que Paulo estava fazendo a respeito de Cristo. O que isso nos ensina, irmãos? Que Paulo é movimentado pelo potente Espírito Santo de Deus, e nós também, irmão, porque nós temos uma liderança trazida por Deus. Então nós não recuamos de maneira alguma, em qualquer que seja a situação, como aqui o apóstolo Paulo está. Ele está em viagem, e a palavra de Deus está mostrando que João Marcos já voltou para Jerusalém. Paulo então continua a viagem, mas o que Paulo está carregando de igreja? Ele e Barnabé. E nós vemos aqui, irmãos, que imagina você, nos dias passados, 2 pessoas eram apenas a igreja em que Deus usava naquele momento para que pudessem persuadir, ensinar tudo aquilo que o povo judeu entendia, mas não tinha a ciência de onde exatamente ia entrar
a pessoa de Cristo. Então ele está dizendo, então eles pediram um rei, o povo de Israel. E Deus lhe preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto no espaço de 40 anos. O povo de Israel sempre pediu muitas coisas. O que nós aprendemos é que na nossa vida nem tudo tem o exato valor daquilo que nós desejamos. Hoje mesmo eu estava meditando e falei assim comigo mesmo, falei para você, já pedi tanta coisa, irmão, tanta coisa, e ela se tornou uma coisa obsoleta. E eu não preciso mais de muitas coisas que eu achava que eram necessárias, mas eu não preciso mais. E aqui eu vejo que Paulo ele não arreda a mão de investigar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, na nossa vida espiritual, nós precisamos saber o quê? Paulo não é leigo, porque Paulo entende toda a história que sucedeu sobre a face do povo de Israel. E ele está dizendo assim no segundo estrofe que eu li. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha, O que nós observamos, irmãos? Deus aqui trouxe a responsabilidade de dois homens cabeças. Eu vou até usar o exemplo da irmã Laura e a irmã Viviane. Elas são as duas cabeças que estavam ensinando ali a respeito da Escritura de Deus. Paulo aqui tem uma oportunidade de mostrar ao povo ao qual a importância se dá da pessoa do rei Davi. Então ele disse que o rei Saul foi destituído, nós sabemos o porquê. Mas ele diz aqui, ressalta, que Deus levantou então outro rei, levantou o rei Davi. O que isso é importante para a gente, irmãos? O escritor, ele faz questão de ressaltar que Deus levantou a Davi e que Deus diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Uma coisa muito importante a gente entender. Nossa amada irmã Albino estava trazendo aqui uma palavra muito gloriosa, glória do coração. Então ele estava falando sobre algumas pessoas que querem falar com propriedade de Deus, querem defender alguns assuntos com a própria voz de Deus, não é isso, irmão? Sem nunca terem conhecido absolutamente nada de Deus. Mas aqui nós vemos a sinceridade com que o apóstolo Paulo, como igreja, ele não tem uma caravana ao redor dele, ele não tem 30 pessoas, nem 20, nem 10. Quando ele olha para o lado, ele vê varões israelitas e judeus, alguns. Mas quando ele olha para a esquerda e para a direita, quem ele vê é só Barnabé. Barnabé e Paulo estão juntos, como igreja que vai persuadir e ensinar. E aqui então, como eu trouxe o exemplo da nossa amada irmã Laura, nossa amada irmã Viviane, elas estão como numa ilha, porque muitas das vezes elas não compartilham para os irmãos o que elas estão fazendo, mas elas sabem que não é um trabalho fácil, é árduo, mas elas não ficam chorando no ouvido de ninguém. Bom, pelo menos é isso que me parece, né, irmão? Então o que eu vejo aqui, irmão? Glórias a Deus. O apóstolo Paulo está sozinho. E a impressão que nós temos um texto, sabe, irmão Eduardo, lotado de pessoas. Não temos, só temos duas pessoas. E a oportunidade foi dada a Paulo para que ele ensinasse a respeito da pessoa de Deus. Então ele ressaltou que Deus achou, depois de ter deposto o rei Saul, uma pessoa de nome rei Davi. Aleluia. Então esse homem é chamado aqui homem segundo o meu coração. Durante muitos tempos eu fiquei muito intrigado, irmão, porque eu queria saber por que ele é um homem segundo o coração de Deus. E eu tive, olhando a Escritura Sagrada, que quando você fala no livro dos reis, você fala a respeito de Davi, fala escrito sobre Davi. Aí tem primeira reis, segunda reis, Davi está lá presente. Se você fala das escrituras crônicas, Davi também está presente. Aí eu comecei a pensar, eu queria entender por que homem segundo o meu coração. Quando Paulo aqui fala, ele está dizendo bem claramente: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu comecei a entender por que Deus fala isso. E quando você faz a vontade de Deus,
Deus, ele é o precursor, ele é o criador da justiça. Então, justiça é uma distribuição de igualdade. E quando nós entendemos claramente que Deus pensa em justiça, por quê? Porque quando o próprio apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus a toda criatura, e nele se revela a sua justiça. Então, quando nós olhamos para a palavra sagrada, nós vamos descobrir por que ele fala homem segundo o meu coração. Porque depois que o rei Davi se ajustou diante de toda a obra que ele passou, os altos e baixos, irmãos, ele foi realmente um praticante da justiça de Deus. Aleluia. E isso é tão evidente que Deus poderia escolher que o próprio Jesus viesse da linhagem, por exemplo, de outros homens dos levitas, da linhagem de outros povos do povo de Israel antigo. Não, mas ele trouxe exatamente da linhagem de Davi. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando nós nos remetemos assim a palavra, Deus está dizendo: achei a Davi. Por que Deus achou Davi? Irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você ver alguém que esteja comprometido com a justiça de Deus. É muito difícil. Porque quando você faz alguma coisa, normalmente você não quer perder. Então eu até havia falado com o irmão Albino, que eu lembrei dele nessa semana, daquela questão dos 30 centímetros, em que alguém queria que ele pudesse restituir 30 centímetros de terreno, uma coisinha assim pequena. Aí eu falei: irmão Albino, lembrei de você. Por quê? Porque eu vejo o homem fazer questão de 30 centímetros de terreno. Por que ele não faz questão de obedecer toda a escritura, que também é uma escritura? Bom, a escritura humana, ele faz questão de 30 centímetros. Mas a escritura divina de Deus, ele não quer obedecer nada. Meu Deus. Então nós vemos que há um egoísmo muito grande. E aqui mostra claramente porque o apóstolo Paulo está defendendo em meio aos varões: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por que foi importante para Deus? Porque ele sabia que Davi ia fazer a vontade dele. Aleluia. Irmãos, quando Paulo está defendendo aqui, você olha por trás de Paulo, nos bastidores, Paulo era um terrorista. Paulo era um homem devidamente assim, nocivo à igreja de Deus ou qualquer outro povo. Ainda que ele fosse judeu, ele defendia a causa religiosa, inclusive até matando algumas pessoas. Mas ele queria que a religião judaica pudesse se sobrepor à pessoa de Cristo, como se Cristo fosse um defunto, tivesse morrido aqueles dias, e alguém tivesse dizendo: olha, ele quer sustentar esse defunto. Não vamos deixar prosperar. Então a gente tem um advento de que Paulo então encontrou Jesus na ilha nunca vinha de Damasco. Eu vejo essa oportunidade, irmãos, para a gente poder aprender, porque às vezes a gente tem uma ideia errada de igreja. Você olha para Paulo, nós sabemos que ele tem essa historicidade toda, irmão, de ser um terrorista. Mas após o momento que Paulo tomou uma posição como servo de Deus, você não tem uma notícia, você não tem um parágrafo que você diga assim: olha, Paulo me parece que voltou para trás, irmão. Paulo ou Barnabé voltaram para trás. Não há isso. Então o que a gente vê? A igreja, ela tem uma responsabilidade. Igrejas são pessoas. As pessoas, quando olham aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo, ela começa a entender que o apóstolo Paulo tem notoriamente um hábito de investigar toda a escritura. Porque quando você investiga a escritura sagrada, você começa a ver que existem várias fases. Então você investiga e logo em seguida, naturalmente, você leu e investigou. Aí você vai meditar na palavra de Deus. Aí em sequência vem o verso principal: obedecer. Paulo obedece tanto a Deus, que ele faz questão de fazer as viagens missionárias. Ele não planejou, irmão Lucas, 25 pessoas para viajar. Ele não, vamos levar alguns. Quem são os que estão mais, naturalmente, aptos para poder ser igreja de Deus?
Eu vejo que a Paulo aqui, no início do contexto, ele separou João Marcos, separou Barnabé e ele, só 3. Mas nesse momento João Marcos já voltou para Jerusalém e agora Paulo está sozinho junto com Barnabé. Mas o que eu vejo aqui é que em um momento Paulo traz algum esfriamento e porque são 2. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós olhamos aqui, o conhecimento da palavra de Deus, ele nos traz uma segurança de muita responsabilidade na casa de Deus. Isso é bom, isso é extraordinário, porque o conhecimento da palavra de Deus, ele mostra que no meio de toda essa jornada, essa missão, existe uma guerra espiritual. Mas lá na frente, a gente vai ver o desdobramento de tudo isso, quando Paulo assim menciona na palavra de Deus. Depois dele ter dito que o próprio Davi era homem segundo o coração de Deus, ele ressalta bem claramente: olha, Davi vai fazer toda a minha vontade. Por que Deus sabe disso, irmão? E fará Davi toda a minha vontade. Por causa da onisciência de Deus, não é história. A onisciência faz ele pensar assim, irmãos, Davi vai fazer toda a minha vontade. E por que Deus traz uma importância muito grande no Davi? Irmãos, achar alguém. Nos dias passados, essa história que Paulo está falando tem mais de 5.000 anos. Há 5.000 anos atrás, irmão Laura, já era difícil alguém fazer a vontade de Deus. 5.000 anos. Era difícil, Bernardo, alguém querer fazer a vontade de Deus. Mas aí Paulo ressalta que o próprio Deus fala: achei Davi, como se fosse uma coisa que achou uma pérola, achou um pedaço de diamante. Por quê? Deus fala: achei Davi. Por que esse espanto nessa escritura que ressalta, irmão Ben? Por que você acha muitas pessoas para fazerem tudo desde o mundo antigo, inclusive os mestres rabinos? Então, o que Jesus encontrou, o maior problema na face da terra, assim que ele fez a idade de poder, ter a devida capacidade de ensinar o Evangelho, ele viu muitas pessoas que eram religiosas. Então, religioso sabia, de repente, todas as leis, os 300 e poucos mandamentos. Sabia falar as origens de todas as pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, falava de Caim, falava de Abel, de Zé, falava tudo. Meditavam, liam, disputavam. Mas o grande problema perdura até hoje, irmão amigo. O problema não é ler, o problema não é meditar, o problema não é estudar. O problema que eles tinham e se arrasta até o dia de hoje é que ninguém quer obedecer. Meu Deus. Aí eu estava falando para o irmão Albino, Oh, meu Deus. que quando o homem não obedece, todo o processo que ele fez está invalidado, suspenso. Por quê? O óbvio da questão de que Paulo e Barnabé estão aqui, nesse momento, trazendo aos varões israelitas a ciência do cristianismo, é que é fundamental obedecer. Só que tem que ter uma complexidade muito grande quando nós falamos de Deus, nos esforçamos tremendamente. Já visto nossas irmãs que são professoras do Evangelho da criança, uma paciência que elas têm que ter, uma dedicação, um preparo material todo para as crianças. Mas o que elas esperam? Que as crianças não só aprendam, mas principalmente que obedeçam. O próprio irmão Albino hoje, usado pelo onipotente Espírito Santo de Deus, ele disse que de vez em quando a necessidade de dar um pouquinho de aperto, né, no filho, para ele sentir o amor, não é isso que você falou? Mas normalmente isso, de vez em quando, irmão, tem que apertar mais um pouquinho a criança, para ela sentir o zelo e o amor que o pai tem pela pessoa, né, pela criança. E ele se referiu a isso, considerando que Deus faz isso. Então Deus aperta a pessoa de maneira, por quê? Porque às vezes, irmãos, eu comecei isso aqui, o irmão lá nem sabia de nada, ele estava dizendo que às vezes, pastor, Deus, a pessoa vem por amor. Ou às vezes eu ouvi várias vezes, mas ele falou, mas às vezes não vem por amor, vem pela dor mesmo. Então o que nós observamos? Paulo guardou na mente dele, isso aqui está implícito, mas ele guardou. Ele está se esforçando de uma forma muito gloriosa
em explicar a obra de Deus diante dos judeus. Por quê? Porque agora eles vão migrar do judaísmo para serem judeus cristãos. Eles não vão deixar de ser judeus, eles vão abandonar algumas práticas, porque o próprio Jesus é agora a obra verdadeira da Páscoa dos judeus. Então Paulo, como judeu, está se esforçando. Ele está dizendo aqui, de forma muito gloriosa, da descendência deste, ou seja, da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Paulo é um judeu, ele está se esforçando para explicar, ó, o processo migratório é esse. Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos trouxe o Messias. E o Messias é Jesus. Isso faz com que Paulo seja diferenciado judeu, homem. Ele entende toda a obra do judaísmo, mas os judeus, irmãos, eles não acreditavam, todos, alguns acreditavam, que haveria a migração do próprio Deus trazer seu filho, o filho é Jesus, e Paulo sustenta. O Jesus que vocês viram entre nós é o Jesus que representa a obra de Deus, ao qual ia trazer o Messias. Aleluia. Nossa vida aqui espiritual, que nós devemos entender bem claramente que não é fácil você tirar da mente, do coração do judeu, alguma coisa que está muito profunda, muito arraigada. Ou seja, quando o judeu vier falar da obra em que o Mar Vermelho se abriu, em que vier falar de Abraão, com 90 anos, já era mais velho, ou menos um pouco, teve 2 filhos junto com Sara. Quando ele ia falar do Jordão que abriu a pessoa passar, aí o judeu está ali arraigado, sabe, irmão Paulino? Irmão, eu ouvi uma história dessa, eu não vou mudar essa história não. Por quê? Não vou. O coração do judeu, irmão, é uma coisa para um Deus tirar e apagar toda essa história. E aí nós olhamos aqui e vemos o quê? Paulo compromissado com uma obra ao qual é dada pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo não está de maneira nenhuma voltado a andar para trás, em qualquer que seja o momento. Então o que Paulo entende? Vou sustentar no tempo, fora de tempo, a pregação sobre Jesus. E nós, quando estamos na casa de Deus, nós devemos olhar a importância que cada um tem. Cada um de nós aqui sustenta uma obra ao qual Deus nos dá graça, para que assim você possa entender. Eu tenho importância diante do ministério de Cristo. Por quê? Eu tenho importância de ensinar esse assunto. Eu tenho importância de fortalecer os irmãos com louvor. Eu tenho importância de fortalecer os irmãos com a ministração, com a própria condução. Eu tenho importância de trazer as crianças de ensinamento, porque se eu não estiver ensinando, quem vai ensinar as crianças? Cada um de nós tem importância. E nós olhamos para a palavra de Deus, começamos a ver Paulo e Barnabé, irmão Breno. Imagina as pessoas falam de uma diretoria, de uma equipe, falam de um time. Quando falam assim, falam de 10 pessoas, 15 pessoas, 8 pessoas. Paulo só tem ele e Barnabé ao lado. Meu Deus. O que isso me ensina, irmão? Aleluia. Isso me ensina que após todo o esforço do apóstolo Paulo, da presença de Barnabé, em mostrar aos varões, olha só o que chega, na verdade, diante dos olhos de Paulo e dos olhos de Barnabé. Diz assim a palavra do Senhor lá no verso 42, capítulo 13, verso 42. Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Duas pessoas, irmão, Paulo e Barnabé. Então, o que isso foi assim notório para nós, irmãos? Quando olhamos a palavra de Deus, nós devemos muito respeitar cada um de nós que fomos plantados. Por que isso é importante, irmãos? Irmãos, Deus não precisou, assim como mostra Cristo, de 1000 pessoas para revolucionar o mundo. Ele não precisou. Mas uma coisa fica bem clara, mulheres: ele precisa de pessoas que façam a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus
é você ter o desejo de ser um homem que faça justiça de dia, justiça de noite, justiça dormindo, justiça andando, justiça trabalhando. Porque eu vejo que eu notei da parte de Deus, quando o homem faz a vontade de Deus, Bernardo, ele fica um homem imortal, ele nunca morre. Eu observei isso, sabia? Porque, por exemplo, nós temos uma história muito longa na vida de Paulo, muito longa na vida do próprio Barnabé. Se for falar de uma forma geral, acho que nem os ossos existem mais. Mas como é que Paulo, Barnabé, Pedro, João, Lucas, Mateus, esses homens, por uma ótica humana, irmãos, esses homens eles não eram nem para ser mais lembrados de jeito nenhum. Mas o que eu vejo de Deus é tão bom, e ele tem a igreja como obra eterna, que o mesmo Paulo, que esteve ao lado daquelas pessoas falando há 2000 anos atrás, é o mesmo Paulo que nós estamos fazendo referência na palavra hoje. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque quando você vê aqui na escritura última que eu li, está bem assim: ao saírem eles, isso era um dia de sábado, né? Ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte eles falassem estas mesmas palavras. Que disseram o seguinte: Paulo, sábado que vem você consegue nos pregar a mesma palavra? Aleluia! Ou seja, irmão, ele acabou de pregar. O Espírito Santo de Deus conforta Paulo, naturalmente ele deve ter falado, se assim pudesse. Então tá, sábado estaremos aqui novamente. Então Deus quer nos trazer, irmãos, a visão do poder eterno da salvação. Aleluia. Tudo que vocês estão fazendo na casa de Deus é obra que vai ser eternizada, assim como a própria obra do Paulo. Então nós devemos estar o quê? Aplicados a entender que Paulo tem vários pontos difíceis de serem entendidos dentro da igreja. Quando eu vi o irmão Albino orar, eu sou muito observador, irmãos. Tudo que as pessoas falam, eu vejo que é Deus usando. Então eu não deixo passar. O que o irmão Albino viu? Ele não estava nem ligado que eu estava vendo isso. Ele estava orando pelos irmãos que estavam com dificuldades. Glórias a Deus. Estava orando e estava pedindo para Deus atenuar, para Deus poupar, para Deus guardar e não entrar com uma providência mais severa. Então ele estava pedindo isso. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando você vê a Paulo, ele está explicando para os judeus praticamente tudo o que aconteceu desde os dias iniciais, para os judeus entenderem. Mas onde é que entra essa pessoa de Cristo? Aí Paulo vai falando, e aqui no meio, assim, de um texto, no verso 39, de 31, olha o que Paulo fala aos judeus: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as obras dos quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então eles imaginavam que a lei de Moisés era tudo para eles. Paulo está dizendo: acabou, hein? Acabou. Por quê? Por meio de Jesus, Cristo, Filho de Deus, tudo é justificado. Então a palavra justificado é quando nós encontramos, reunimos. A justificação, ela é um conjunto de obras que foram dadas a favor do homem justo. Então, por exemplo, nós falamos de propiciação. Nós somos justificados por quem? Uma obra feita de um Deus para outro Deus. Então Deus encontrou a pessoa de Deus Pai e vai então usar a pessoa de Deus Filho. Então é uma oferta de um Deus para outro Deus. Quem está entendendo, Deus? Aí nós encontramos também a expiação. Nós encontramos a pessoa única, poderosa, que pode perdoar pecados, porque nós não temos a capacidade humana de fazer qualquer sacrifício de Deus. Então temos propiciação, temos a expiação. Alguém diz: temos também a redenção. E aí temos também, na verdade, a crucificação. Então toda essa obra, todo esse conglomerado, Paulo está dizendo
que é uma obra ao qual é uma justificação, ou seja, pela justificação nós alcançamos o quê? Sermos justos em Cristo Jesus. Então a obra aqui Paulo está explicando para ele está dizendo de forma muito profunda, ele está dizendo, ó, notai pois que não vos sobrevenha o que está nos profetas, dizem os profetas, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não quereis, se alguém vula contar. Então Paulo está entendendo o seguinte: a obra de Deus, irmãos, é uma obra, irmão, que a gente tem que fazer um esforço muito grande. Porque Paulo diz que a fé, irmãos, não é de todos. Então é notório que haja essa volatilidade. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu creio e um pouco não creio. Então quando eu vejo isso, eu vejo que é uma dependência total de Deus. Porque a pessoa hoje está bem de saúde, meu amigo. Amanhã tomou um baque. Aí quando você olha para ela, a última vez que você tem, irmão, é a lembrança que estava voando. Mas e agora? Agora você não está mais voando. E o que isso ensina? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos aprender que Paulo está repleto de compromissos com Deus. Paulo não quer só se salvar, Paulo não quer só ensinar, Paulo quer trazer eles a uma vida e entender, ó, você precisa abandonar essa religiosidade judaica. Por quê? Deus abriu um caminho através de Cristo. E nós também na casa de Deus, nós devemos trabalhar na casa de Deus, entender que uma das obras mais gloriosas que a gente tem, de toda a ciência de Deus, é entender, ó, eu preciso ler, entender. Mas o mais fantástico, irmão, vai ser o quê? Quando eu começar a ter estabilidade. Porque, irmãos, uma coisa fica muito clara: glórias a Deus, que o homem já entendeu que precisa ler. Isso aí está fundamental. Ele começou a entender que meditar é muito maior do que ler no sentido direto. Você medita, você vai nas entrelinhas. Como eu vejo a irmã Eliette falar, que conversa com o marido dela, discute uma coisa sobre isso, sobre aquilo. Então está meditando. O que é o fundamento de cada parágrafo? Bom, isso aí já está resolvido. Mas eu vejo que a parte mais difícil da escritura é o homem entender que ele tem que cumprir aquilo. aleluia. Ele quer entender isso, porque veja bem, você vai dar tudo que você fez antes. Você pode ir para o monte, você pode jejuar, você pode orar, mas pastor, por que vai lhe dar? Porque você não crê. Você não acredita. Então você dá a autoria daquela obra para alguém, menos para Deus. Por isso que Deus se aborrece, irmão. Quando a pessoa fala assim, levado da escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você não tem fé, você vai atribuir, eu fiquei bom, sabe? Eu comecei a tomar limão, comecei a tomar limão com alho, comecei a fazer isso que a minha mãe mandou, meu tio, peraí, você orou a Deus? Orei, não, mas não foi Deus, foi o limão. Foi o remédio. Aí Deus olha assim, mas peraí, você não fez uma oração, não fiz um favor para você, agora foi o limão? Agora foi o pé de arruda? Irmãos, uma coisa grave, quando você lê a palavra e você próprio se condena. E por que isso é importante a gente olhar para Pedro, para Paulo e olhar para o próprio Barnabé? Irmãos, eles saíram de casa, pegaram um barco, pegaram as suas roupas, não tem esse dinheiro todo, colocaram a própria vida e agora eles dizem: quem vai cuidar da gente? Aí naturalmente o próprio Barnabé diz: Deus, fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos abençoar. Então na nossa vida como igreja, muitas das vezes nós achamos que fazemos o que você fez. Eu já dei meu dízimo. Legal, muito bom. E depois, veio uma oferta boa. Pô, maravilhoso. Está lendo a escritura? Estou. Meditou? Meditei. Mas qual é o teu problema? Meu problema é que eu não consigo obedecer nada. Então não é Deus que tem culpa de nada. É nós que temos que entender que a obra de Deus, irmão,
é uma obra que ela é feita num conglomerado total. Quando Deus fala, achei Davi, ele está dizendo, Davi vai fazer algo perfeito. Aleluia. Depois que Davi se regenerar, vai fazer a minha vontade. E é isso que às vezes a gente tem que compreender numa igreja, que muitas das vezes a pessoa julga que fez uma coisa muito boa. O que você fez? Esse mês eu tive um mês, orei muito, fiz isso, fiz aquilo, mas de repente Deus olha, não tem nenhuma fé, balancei e já tremeu. Isso é importante você saber, irmão, que às vezes você carrega uma obra imaginária e você julga que você está muito bem em saúde, sabe, irmão? Mas quando você olha para o todo, mas peraí, por que Deus não vai considerar, pastor, a minha oração? Por que Deus não vai considerar, sabe, o meu jejum, o meu dízimo? E por que não vai considerar se eu vacilar? Irmão, existe a situação que você recorre ao pedido de perdão. Mas em muitos momentos, quando nós olhamos aqui, Deus tem a referência de Davi que sai do meio do mato, sabe? Aleluia. Davi não saiu das maiores faculdades, nem da maior história teológica. Davi saiu do meio do mato. Aí Davi vai, inicialmente é um matuto. Deus traz o matuto. Mas aí quando bota o matuto com letrado, Deus fala assim, ele é matuto, irmão. Mas ele é altamente fiel porque faz a vontade de Deus. E o letrado? O letrado sabe muito, mas tem um defeito horrível. Não consegue ser fiel. E aí nós olhamos o quê? Porque nós estamos às vezes investigando na nossa casa, sentado no sofá. Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por esse problema? Irmãos, o objetivo de Deus, na casa de Deus, é moldar cada um de nós. Mas você pode sentar na sua casa e aí ficar refletindo: por que eu estou passando esse problema? O pastor disse que Davi era um homem matuto, mas fiel. Eu sou letrado, mas eu tenho uma tendência, irmão, de nascer infiel. Eu não gosto de fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Não, irmão, o que acontece? Às vezes a pessoa passa uma prova tremenda, mas tremenda. Por que eu vejo na Bíblia? A Bíblia diz que o caminho de sair para a terra prometida era ali, irmão Eduardo. Vai por aqui, anda 4 quilômetros, vira lá, mais um pouquinho você vira, vai ganhar na terra prometida. É por ali o caminho. Eles desobedeceram 40 anos. O que era para fazer, irmã, de Jane, em um ano, entrar aqui e sair, levaram 40 anos rodeando no mesmo lugar. Meu Deus. Mas por quê? Por causa do pecado, por causa da questão que faziam sacrifícios, oravam a Deus, jejuavam, faziam tudo, mas o pecado estava fortemente neles. Então isso é uma lição para a gente, porque às vezes cada um de nós sai daqui, aí vai para a sua casa. O Albino está na casa dele, junto com a esposa dele, com a família dele. Daqui a pouco a esposa dele olha para ele e está lá pensando. Ela não sabe o que ele está pensando, fica perguntando: o que foi, amor? Nada. O Albino continua pensando. A gente não sabe o que ele está pensando. Mas todos nós, às vezes, ficamos pensando assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa dificuldade? E Deus está querendo dar uma resposta bem claramente. Paulo se comprometeu. Quando Deus olha para você, olha para mim, olha para todos nós, o que Deus espera é o que ele teve na vida de Davi. Quando ele olhou para Davi, alguém disse: pô, mas peraí, esse garoto aí que Deus tem esperança dele, é um ruivo pequeno, é o garoto que mexe com as ovelhas. Ah, peraí, tem outros? Não quero aquele lá. Mas peraí, Deus escolheu esse. E com todo respeito, parece mais simples, né? Mas esse mesmo que Deus quer, esse pequenininho. Aleluia. Aí levou Davi. Mas por que ele levou? A pessoa fala: mas Deus quer o menos, que tem menos impacto? Não é isso. Deus olha e fala assim: isso que aquele homem ali tem um coração verdadeiramente fiel. Então Davi é um guerreiro. Então serve de exemplo para a gente, porque às vezes a gente fica pensando que a pessoa que tem a melhor aparência, a pessoa que tem a maior construção, sabe, didática, a melhor construção, o maior esforço, terreno temporal. Isso o homem vê assim, mas quando Deus olha, eu quero ver se vai fazer a minha vontade. Então, essa é a manhã que nós aprendemos da palavra de Deus que Paulo não tinha carro. Paulo não tinha, na verdade,
uma boa condição financeira, que ele era construtor de tendas. Paulo não tinha motivação material para poder ser aquilo que ele se demonstrou a ser. E nós também temos que entender o seguinte: nós estamos no caminho certo, mas alguma coisa sempre Deus está nos chamando para que todos nós saímos daqui voando. O que é voando? Acertei agora o assunto. Por quê? Paulo fez a vontade de Deus junto com Barnabé, sem dinheiro, sem carro, sem casa-porta, andando de barco. Naquela época acho que não tinha nem barco a motor, acho que era remo. E Paulo nem hesitava: esse negócio não vai virar, não vai virar, não. Deus está vendo. Nós também temos que ter essa confiança em ser pagar de Deus. O mesmo Deus que investiga o Albino, investiga todos nós. É claro, né, irmão, que quando ele olha para a Emelete, ele sabe exatamente o que a Emelete está pensando. Ele olha para mim, ele sabe se eu tenho essa fé toda, ou se eu, na verdade, sou um teatro, ou sou até mesmo alguma coisa feita. Então, se Deus sabe isso, o que a gente tem que fazer, irmãos? Olhar a palavra e ver, irmão, Paulo sozinho, pregando junto com Barnabé. Então é incrível que nós possamos nos tornarmos igreja com a verdade de Deus. Eu acho, irmãos, que a verdade vai alcançar milhares e milhões de vidas. Olha a responsabilidade que você tem com o Cauã, olha a responsabilidade que você tem com o João, olha a responsabilidade que você tem com o Bernardo. Bernardo, ouvindo a verdade do Albino, ele vai falar da verdade para o mundo todo. Então o que a gente faz? Todos nós temos que se esforçar, ou nos esforçarmos, para cada um de nós ser uma igreja forte. Essa é a importância, é a forma luta e